Bom dia, eu sou o professor Carlos José e hoje eu vou falar de citações. Eu estou gravando um guia com uma série de vídeos que falam sobre este assunto. Para o aluno que inicia um curso superior, fazer citações é um grande pesadelo. Mas antes de aprendermos a fazer citações, nós temos que saber o que é uma citação. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de, primeiro, saber o que é uma citação e distinguir os três tipos de citações, e conhecer os motivos pelos quais se faz uma citação. Vamos à primeira pergunta. O que é citação? Gente, citação é a transcrição do texto ou da ideia de outra pessoa dentro do seu texto, tá? Então, transcrever é a mesma coisa que copiar. Em outras palavras, você vai copiar o texto ou a ideia de outra pessoa, vai colocar no meio do seu texto e logo depois você vai contar para todo mundo de quem que é aquele texto ou aquela ideia. Metaforicamente falando, a citação é a voz de outra pessoa dentro do seu texto. Segunda pergunta. O que acontece se eu usar um texto ou uma ideia de outra pessoa e depois eu não contar para todo mundo que aquilo que escrevi não é meu? Gente, nesse caso, o que você fez deixa de ser citação e passa a ser uma cópia ou plágio. E é preciso esclarecer que a pessoa que faz cópia ou plágio está, na verdade, cometendo um crime, que é previsto no artigo 184 do Código Penal, tá? Que pode levar a multa e até mesmo a reclusão. Vamos à terceira pergunta. Citação e referência são a mesma coisa? Gente, esta é uma pergunta recorrente de muitos alunos porque eles confundem citação com referência. A resposta é não, gente. São conceitos relacionados, mas não são a mesma coisa. Quando você faz uma citação, você copia o texto ou ideia de outra pessoa e indica quem é o autor daquele texto ou daquela ideia. E essa indicação é feita pelo sobrenome do autor do texto que foi citado. É por este sobrenome que você procura no final do seu texto, lá em um tópico chamado referências, pelo documento, que pode ser um artigo científico, pode ser um jornal, pode ser um livro, tá, etc., de onde você tirou o texto ou a ideia que você usou em seu texto. E um detalhe, as referências devem sempre vir em ordem alfabética, porque aí fica fácil você localizar nas referências, tá, um determinado autor que foi citado no seu texto. Quarta pergunta. Por que se deve fazer citações? Gente, eu vou listar aqui os 5 principais motivos. Tá? O primeiro é que elas permitem identificar o legítimo dono do texto ou da ideia. Segundo, permitem que outras pessoas também consigam acesso ao texto original. O terceiro é que ajudam a enriquecer a sua argumentação. O quarto é que permitem confirmar um raciocínio lógico. E a quinta é porque dão maior credibilidade, né, ao seu texto. Eu vou explicar cada um deles agora. Primeiro motivo. As citações, elas permitem identificar o legítimo dono do texto ou da ideia. Gente, esse motivo é muito óbvio, porque se você não citar o dono do texto ou da ideia que você usou no seu trabalho, então você estará cometendo crime de plágio. O segundo motivo é que as citações permitem que outras pessoas também consigam acesso ao texto original. Gente, esse é outro motivo óbvio, porque toda citação tem que ter uma referência. E de posse dessa referência, qualquer pessoa pode ter acesso ao texto de onde foi tirada a citação usada em seu trabalho. Ou seja, quando você faz a citação, a pessoa procura na referência e fica sabendo
que documento que você utilizou. Então, você vai estar ajudando outras pessoas a pesquisar o mesmo assunto. O terceiro motivo é que as citações ajudam a enriquecer a sua argumentação. Nesse caso, a citação ela pode ser usada como uma espécie de argumento de autoridade, desde que elas sejam retiradas de textos científicos confiáveis. Existe um autor chamado Pedro Demo, que é um sociólogo respeitadíssimo, que afirma que a autoridade por si só não é um argumento válido, porque ele fala que na ciência toda verdade é provisória. Mas, para efeito de trabalhos acadêmicos, se a fonte for confiável, então a gente pode considerar sim que a citação pode funcionar como argumento de autoridade. Em outro vídeo eu vou falar sobre o que são fontes confiáveis. O quarto motivo é que as citações permitem confirmar um raciocínio lógico. Gente, esse motivo é uma consequência do motivo anterior. Quando a gente não tem conhecimento nem domínio do assunto, ou seja, quando não temos autoridade para falar de algo, então devemos buscar alguém que tenha esse conhecimento, que tenha esse domínio ou que tenha autoridade para falar de um assunto que nós não conhecemos bem. A maneira como esta pessoa fala por nós em nosso trabalho são através das citações. O quinto motivo é que as citações dão mais credibilidade ao seu texto. Nesse quinto motivo, eu retomo um pouco do motivo anterior, em que eu busco uma autoridade para falar por mim de um assunto que eu não conheço bem. E aqui nesse quinto motivo eu estou provando isso justamente fazendo uma citação indireta de um autor que eu já falei anteriormente nesse vídeo, que é o Pedro Demo. Repare aqui que a citação é feita apenas pelo sobrenome do autor. Assim, o autor Demo, 1985, em seu livro Introdução à Metodologia da Ciência, afirma que um dos critérios internos de cientificidade é a consistência, descrita como a capacidade que uma ideia tem para resistir a argumentações contrárias. Ora, se a sua ideia está embasada em citações, com certeza ela se torna mais consistente e, consequentemente, mais credibilidade ela vai ter para quem está lendo o seu texto. Encerrando este vídeo, uma vez que eu fiz uma citação do autor Demo no meio deste vídeo, então eu tenho que colocar a referência dele no final, e é o que está aqui agora. Posteriormente eu vou gravar um vídeo explicando como se faz referências. Então, eu encerro este vídeo aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que vocês curtam o vídeo e indiquem ele para seus colegas. Caso não tenham gostado, ou se tiverem uma dúvida, uma sugestão ou uma pergunta que não foi respondida, pode enviar aqui no canal. Muito obrigado.